Som. Alô, boa noite, irmãos. Boa noite, tudo bom, irmãos? Queridos, vamos ficar em pé, nós vamos começar o nosso culto de adoração a Deus. Bom nós estarmos aqui, essa noite para louvar. Estamos muito felizes que a família, parte da família pastoral retornou. Nós estamos muito felizes, né, de ter o nosso pastor, Jandir, a Elisa de volta, né, em paz. Então vamos fazer um momento de oração e de agradecimento por essa oportunidade, por mais um domingo que o Senhor nos concede, de nós estarmos aqui adorando a Ele. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus muito bom para conosco, Senhor. O Senhor tem sido um Deus que, como diz os humanos, o Senhor tem excedido todas as expectativas, ó Deus, ó Pai. O Senhor tem sido um Deus cuidadoso, protetor, provedor. Te louvamos essa noite, Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus, pela graça que nos sustenta, pela bondade que, Senhor, ó Pai, pela Tua longanimidade com as nossas fraquezas e debilidades, ó Pai. Queremos Te louvar essa noite por cada família aqui presente. Queremos Te louvar, ó Deus querido, também, Senhor, pelo retorno do nosso pastor, sua esposa, Elisa. O Senhor os levou em paz e os trouxe em paz. Estamos felizes pelo retorno. E a Ti demos, Senhor, essa noite Te dar toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pastor Carlos Patente, com a palavra. Essa palavra introdutória é só para dizer que eu estou feliz de estar de volta, depois de um mês aí ausente, né? Participei do culto com os irmãos pela internet, e agora, pela graça de Deus, estamos participando aqui ao vivo e a cores, né? E vi que os irmãos estavam muito bonitos, muito produzidos. E nós estamos alegres de estar de volta, graças a Deus. Sentimos falta de alguns irmãos, mas sei que eles estão chegando e estão vindo, né? Mas louvado seja Deus porque você está aqui hoje, porque você veio, né? Esse tempo que nós tivemos lá no Brasil, nós percorremos vários lugares, nós começamos a nossa jornada em Fortaleza, né? Chegando em Fortaleza, depois fomos para uma cidade chamada Russas, não é fora do Brasil, é ao lado, lá perto de Fortaleza. Fizemos um casamento lá, depois pregamos lá em Russas, depois fomos para Parambu, né, já na divisa com o Piauí, ficamos lá 5 dias, em Russas ficamos 3 dias, em Parambu ficamos 5 dias, fomos para Belo Horizonte ficamos 5 dias também. Depois fomos para Valadares, preguei no aniversário da Igreja Batista Moriá, no final de semana, preguei na Batista do Calvário, pela manhã, na Batista Moriá, à noite, em comemoração aos seus 30 anos de igreja organizada. Na segunda-feira, pegamos um voo para Águas Formosas, né? Ficamos em Águas Formosas, aliás, na terça-feira, ficamos aí também 5 dias, retornamos para Belo Horizonte, ficamos aí mais uns 5 dias, quase uma semana, onde fiz meu tratamento, e depois fomos para Lavras, ficamos aí 3 dias, retornamos de Lavras, ficamos mais 4 dias em Belo Horizonte e chegamos aqui na quinta-feira, na sexta-feira, não é? Então, estamos cansados de viajar e mais cansados ainda de comer. Meu Senhor, como aquele povo no Brasil come, não é? Só comida de primeira, né? Então, a razão pela qual nós estamos mais redondos, não é? Assim, com o rosto mais brilhando, é por isso aí. Mas estou feliz de poder estar aqui de volta entre os irmãos. Estava realmente com saudade de estar aqui com os irmãos, e graças a Deus, Deus nos trouxe de volta e está nos proporcionando esse tempo de reencontrá-los. Vamos cultuar e louvar ao Senhor com os nossos irmãos que vão estar nos conduzindo através de louvores. Vamos ficar de pé?
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas trazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu,
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Oh, não há, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Oh, digo Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração,
digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Queridos, eu pude acompanhar 1 ou 2 cultos, não tive condições de fazê-lo todas as vezes, porque em alguns lugares não tinha internet, então não podia acompanhar, né? Em Águas Formosas é muito rápido, não é compatível com aqui. Então, mas às vezes que eu acompanhei, eu fiquei naquela situação assim, né? Como gostaria de poder estar ali junto com os irmãos, louvando ao Senhor. É um privilégio, queridos, a gente poder sair da nossa casa e vir ao templo, né? Aqui a gente pode adorar o Senhor em qualquer lugar, não é? Mas a adoração comunitária é algo muito preciosa, que precisa ser valorizada, que precisa ser mais reconhecida por nós. E às vezes que eu participei pela internet, assim, a gente fica sempre, é como eu quando estou participando do culto pela internet, quando acontece de fazer isso com os irmãos aqui, eu procuro acompanhar bem de perto. Os irmãos estão cantando, eu estou cantando com os irmãos, estão orando, eu estou acompanhando a oração, não é? Pregando, eu estou junto ali, no valor do sangue, estou junto, acompanhando cada parte da pregação, às vezes fazendo uma anotação ou outra, mas esse privilégio que a gente tem de podendo estar junto, não deve ser deixado de ser considerado. Então, valoriza mesmo. E sempre que você tiver a oportunidade de poder estar junto, esteja, né? Porque é muito, muito precioso esse tempo. Tá? Irmãos, eu quero lembrar 3 coisas que eu espero não deixar passar desapercebido. Primeira coisa é, próximo sábado nós temos nosso encontro de homens. Tá? Aí no boletim já tem acho que umas 2 ou 3 semanas. Né? Eu gostaria que a gente pudesse participar, envolver. Né? Os irmãos convidam, chamam mais algum homem para estar aqui. Não importa que a gente vai ter aqui 100 homens ou 50, mas o que tiver aqui, vamos valorizar, vamos nos empenhar
para quem estiver aqui. Às vezes, a gente importa muito com quem não vem. Já parou aí, já pensaram nisso? Às vezes eu mesmo já fiz muitas vezes isso, quando chega, às vezes a igreja está vazia, e quantas vezes, depois, isso é recente no meu ministério de quase 30 anos, isso é recente, de chegar aqui, às vezes, encontrar um grupo pequeno, e falar até o canto da boca babar, não é? Porque crente feito de cera, crente feito de açúcar e tal. Bom, de que adiantou? Quem estava aqui, quem precisava ouvir, não ouviu. E aqueles que não precisavam ouvir isso, ouviram, né? Então, graças a Deus, hoje, a gente valoriza quem está aqui nesse aspecto. Não é que não entenda mal. Não estou dizendo que quem não veio não é importante, não, né? Nem passa de longe uma coisa dessa. É que, às vezes, a gente fica pensando em quem não veio. E, às vezes, não valoriza quem veio. Se você veio aqui hoje, é porque você tinha o desejo de ver. Deus moveu o seu coração. Você veio buscar algo de Deus. Então, eu lembro do pastor Antônio Elias. Ele era pastor numa cidade em Minas, e ele acontecia isso com ele. A mulher dele um dia falou isso com ele, assim: você não está valorizando quem veio, você está prestigiando quem não veio, né? E diz ele que a partir daquele dia ele dizia: Deus, se tiver 2 pessoas, não é, me dê a melhor mensagem, me dê a maior motivação que o Senhor puder me dar. Porque se no meio de um frio, porque nessa cidade, na época de frio fazia muito frio, na época de calor fazia muito calor, na época de chuva chovia muito, na época e fazia muito barro na rua, não era calçado, não era asfaltado, então tinha muita lama. E ele dizia assim: as pessoas que vieram de longe, enfrentaram chuva, sol, ou frio, ou calor, ou o que for, elas vieram aqui para receber uma palavra do Senhor. Então ele dizia assim: Deus, me dá a melhor palavra que o Senhor puder me dar, porque essas pessoas que vieram de longe, essas pessoas que, com certeza, tinham muitas outras coisas em casa para fazer, mas elas saíram para vir na tua casa. Então, eu comecei a adotar essa filosofia aí, que eu achei que ela é válida, não é? Então, às vezes eu estou acostumado a pregar para muito auditório grande. No Brasil, por exemplo, quando eu prego para auditórios grandes. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu não prego com menos entusiasmo do que quando eu prego para o nosso grupinho aqui hoje, não. Estou feliz, irmãos, não imagina quando eu estou feliz de estar aqui hoje, não é? E vou pregar hoje, irmãos, vão ver, vou pregar hoje como se estivesse pregando uma multidão, porque você está aqui hoje, né? Então, você é importante, você é precioso, eu preciso valorizar isso, né? Então eu peço a Deus, me dá o maior e o melhor entusiasmo que o Senhor pode me dar para pregar para essas pessoas que vieram. Elas vieram aqui buscar algo do Senhor, que elas não saiam sem levar uma palavra do Senhor nos seus corações. Então, é o meu desejo isso para você. Então, sábado que vem, faça a sua parte, vamos fazer a nossa parte, vamos convidar, não é? Se a pessoa por alguma razão não veio, vamos lamentar que ela não veio, mas pelo menos você trabalhou. O que não pode é a pessoa não vir sem que você tenha convidado, não é? Então, esforce para trazer 1, 2, 3 pessoas, né, para estar aqui no próximo sábado. A gente vai ter uma programação bem gostosa. Nossas programações de homens é sempre assim, bem objetiva, né? Os irmãos sabem disso. Então, vamos ter uma programação bem gostosa em todos os aspectos, espiritual e na outra parte também. Então, no próximo sábado aí. Então, os irmãos, quero que os irmãos se empenhem para isso. Próximo domingo, eu mais um, né, Daniel? Eu mais um. E Danilo mais 2, né? Então, vamos também pensar nisso aí. Em setembro começa a nossa gincana da família, tá? Tá lembrado? Nossa gincana da família. Então, os irmãos vão se aquecendo aí. A carta a ser estudada é a carta de Efésios, está aí no seu boletim, avisando, não é? Então, os grupos vão se aquecendo aí para a gente dar o nosso pontapé inicial em setembro. E outro lembrete que eu queria fazer dos irmãos, está aí no boletim, por favor. É a nossa visita ao Holy Land, no dia 21 de setembro. Eu fiz um apanhado de preços aí entre ônibus e preço de entrada.
está ficando $75. Quer dizer, não é tão caro, né? Para entrar, passar um dia inteiro num parque como o Holy Land, acho que vale a pena. Então, $75 por pessoa, nós estamos tentando ver se a gente consegue baratear esse valor aí. Então, eu já coloquei no 75 porque é o preço médio, não é? Da entrada, e está incluído o transporte e a entrada no parque. Não está incluído o que você vai comer, isso aí é por sua conta, não é? Então, os irmãos vão se preparando. Eu preciso ter uma resposta, que faz parte da nossa programação, mas eu preciso ter uma resposta dos irmãos. E quanto antes, melhor. Então, se você já pode dar o seu nome, confirmar, porque tem ônibus de 25 lugares, tem ônibus que são minibus, né? Tem ônibus de 46, 54 e 61 passageiros. Né? Então, eu preciso ter essa quantidade de pessoas para eu alugar esse ônibus, para a gente poder fazer a nossa viagem tranquila. Um ônibus bom e confortável, né? A gente sai daqui por volta de 6 horas da manhã, chega lá com o parque abrindo, passa o dia e volta no mesmo dia, que vai ser um sábado. Tá bom? Então está aí dado o nosso lembrete aí. Então, os irmãos, por favor, vão se preparando aí para participar desse evento. É muito gostoso. Eu já fui umas 3 vezes e todas as vezes que eu fui, eu achei que valeu a pena. E agora que está modificado e acrescentaram alguns fatos novos lá, acho que vale a pena. Está entendido ou não? Hein? Então tá bom. Queridos, nós vamos adorar a Deus neste momento com as nossas ofertas e dízimos. Sempre eu repito a mesma frase, né? Como Paulo, não vos canso de dizer sempre as mesmas coisas, né? É que a nossa adoração, ela precisa ser completa, né? E quando se fala de dinheiro é difícil, né? Quando se fala de dinheiro é bem complicado, né? Mas sempre devemos entender que, sempre digo isso, que você investe no reino quanto você crer, né? Eu gosto muito do texto de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, diz: a profundidade das riquezas, ou da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ao 35 eu acho lindo quando ele diz assim: ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Né? Às vezes a gente pensa que você está restituindo, ou você está... Mas quem deu primeiro foi ele. E ele é o doador, ele é a fonte de vida, de saúde, ele é a fonte de todo o nosso bem maior. Amém? Vamos adorá-lo nesse momento com as nossas ofertas, nossos dízimos. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita
Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém. As nossas crianças vêm aqui. A gente fica com medo, né? Parece que esse menino tá. Os pais estão notando. Olha só, o Duda parece um teenager. Olha só. Os pais estão vendo que esse menino está crescendo? Cadê? Vocês estão vendo? Vocês veem? Um mês, olha só o tamanho desse menino. Né? Olha o tamanho desse menino aqui, que eu com um mês. Cadê o outro? Eu achei que já estava caminhando aqui. Jacob, cadê o Enzo? Ei, vem cá, rapaz. Tá, hoje está meio aí, né? Tá, jururu. Deixa ele, Lelé, deixa ele. Né? Jandira, ore pelas nossas crianças, agradecendo a Deus pela bênção que é poder trazer os nossos dízimos e ofertas também no altar. Pela bênção que é poder trazer os nossos filhos à casa do Senhor para louvar a Deus. Que privilégio nós temos, irmãos, não é? Pai, as aulas que começam amanhã também? Sim, abençoando, pedindo a Deus abençoar as nossas crianças. As aulas começam amanhã, todas elas estão ansiosas, né? Os pais nem tanto, mas as crianças, a gente percebe que existe assim um desejo ardente. Quer ver? Deixa eu ficar daqui para eu ver a cara de vocês. Vocês estão ansiosos para começar as aulas, sim ou não? Puxa vida. Ô, Duda, você está feliz para começar as aulas, sim ou não? Não? Davi, quer começar as aulas, sim ou não? Você está feliz para voltar às aulas? À escola? Sim? Amanhã? Vai muito feliz, não vai? Alegre, vai acordar, disposto. Você também? Ah, tá assim, né? Amém, vamos lá. Senhor, nós te damos graça por estarmos de volta à tua casa. Obrigada por estarmos aqui, ó Deus, para juntos louvarmos o teu nome, por reencontrar os nossos irmãos aqui, ó Deus, pela alegria que o Senhor nos concedeu. Ó Pai, nós te damos graça, ó Deus, pelo privilégio de trazer até o altar os dízimos e ofertas, ó Deus, que é privilégio que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pelo trabalho que o Senhor nos dá e que assim, ó Deus, nós possamos contribuir para a tua obra, Deus. Também nós te damos graças por essas crianças que estão aqui à frente, ó Deus, que vão para a salinha estudar a tua palavra. Deus, muito obrigada, Deus, pela presença delas, pela bênção que ela é para a nossa igreja, para nossas vidas. Abençoe a Márcia, Deus, cuide dela também, do seu coração, da transmissão da tua palavra ao coraçãozinho delas, ó Pai. Também te pedimos em nome de Jesus, a tua bênção, Deus, para as escolas, Deus, que estão sendo abertas para receber as crianças, receber os alunos. Ó Deus, que tu esteja abençoando, acampando os teus anjos, Deus, em redor de cada sala, de cada criança, de cada novo aluno, de cada professor, Deus. Que ali, Deus, eles possam reter somente aquilo que é bom para a vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é Fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos seus olhos. eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é Fiel pra cumprir.
minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos, O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará da vez. Minha sorte Ele mudará diante dos seus olhos. eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Cristo me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Queridos, eu gostaria de dizer para os irmãos, embora a nossa igreja seja uma igreja numericamente pequena, mas nós somos uma igreja privilegiada, queridos. Nós somos uma igreja privilegiada. Primeiro, nós temos um grupo, um rebanho fiel, né, que tem abraçado a causa, tem estado junto. Sei das limitações de muitos de nós, as dificuldades que alguns têm também. E eu, como pastor e militando também entre pastores, sei que muitos, queridos, não têm o privilégio que eu tenho de ter uma diretoria como nossa igreja tem. Um grupo de homens sérios e que têm correspondido ao trabalho que tem colocado nas suas mãos. E, de coração, eu nunca saí tanto tempo assim. Saí por necessidade. Havia um tratamento que precisava fazer já há alguns anos e tenho protelado exatamente em função desse não sair para não ficar muito tempo ausente da igreja. Mas acontece que essa questão de saúde é algo que, se você vai demorando, pode agravar mais. Então, eu resolvi, então, pegar um tempo maior para fazer esse tratamento. Que, graças a Deus, foi bem sucedido. Talvez estou um pouquinho gordinho aqui, não é só de estar gordinho, não, é os cortes que levei aqui. Mas eu saio assim, sem a menor preocupação, pela confiança que eu tenho na nossa diretoria. Né? Agradeço a Deus pela vida do pastor Vidal, pastor Paulo, do André, né? Que são os que fazem parte da diretoria, que têm tido todo o nosso apoio, toda a nossa confiança. E agradeço a eles pelo trabalho que desenvolveram aí na nossa ausência. Parece-me que a dona Gina quer dar uma palavra antes da gente iniciar. É o Paulo. Ela mesmo? Ela não está sabendo não, né, Paulo? Está sabendo de tudo. Vem devagarzinho, dona Gina. Pode vir. Não precisa correr, não. Nem pular. É para falar para a gincana. Começa agora em setembro, né? As equipes vão ser as mesmas, viu, irmãos? A azul e a vermelha. Possivelmente vai ter um acréscimo de um para uma cor, outra para outra, mas vai ser a mesma equipe, né? Naturalmente que alguns já não estão mais aqui, que fizeram parte da outra gincana, mas a gente vai ver como é que faz para compensar isso aí. Vão ser 2 meses de gincana, né? O negócio lá está escondido.
Alguém podia ajudar o Paulo lá, porque... Ah, está aqui. Igual o Moisés. Pronto. Então, eu vou tirar o microfone, dona Gina. Só quer ficar com o microfone, não? Representa o nosso carinho, o nosso amor pela Jandira. As mulheres da igreja nos empenhamos e compramos estas rosas, porque você merece, Jandira. Uma bem-vinda ao redil, né? E Deus te abençoe pela mulher que você é, pelo exemplo que você é. Nossas irmãs, repartir com cada uma de vocês. Eu não mereço. Eu não sou nada sem vocês. Então, o carinho que estou recebendo, eu quero também compartilhar com cada uma de vocês. Tá? Obrigado pela homenagem. Distribuindo então aí, ué. Então tá bom. Amém. Tem sempre engraçadinho, né? Esses irmãos. Vou inaugurar meu óculos novo. Vamos lá, então. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Ó Senhor, obrigado por nos trazer de volta, depois desse tempo ausente, do convívio com os irmãos aqui. E quando temos essa responsabilidade de ministrar a Tua palavra, que o Teu doce Espírito fale ao nosso coração, de maneira, Deus, que aquilo que nós ouvimos ajude, ó Deus, a contribua para a nossa edificação e que tudo aquilo que aqui aprendemos seja colocado em prática. Em nome de Jesus. Amém. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Eu já preguei muitas vezes nesse texto, especialmente por ocasião do Natal, porque esse texto fala do nascimento de Jesus e como foi o nascimento de Jesus. Mas os irmãos já
perceberam que muitas vezes a gente lê um texto e às vezes fica focado apenas numa parte do texto, num detalhe do texto. E a Bíblia fala que toda a palavra de Deus nos foi dada como exemplo. Tem sempre algo de Deus ali, às vezes por trás de uma palavra. Então a gente tem que estar sempre com os ouvidos da alma abertos para ouvir e com os olhos da alma abertos também para enxergar aquilo que Deus está querendo nos falar e nos mostrar. E numa das minhas devocionais nesses últimos dias aí, quando estava ainda ali em Belo Horizonte, lendo esse texto, o Espírito Santo de Deus me trouxe algo ao meu coração que até então eu nunca tinha refletido e visto dessa forma. Não é? Que são algumas lições que eu chamo de lições dignas de serem aprendidas e vividas, baseadas no exemplo de José, ou no que aconteceu com José, o esposo de Maria, o noivo de Maria, aquele que viria a se tornar o pai adotivo de Jesus. Às vezes a gente fica tão concentrado no fato do nascimento de Jesus, ou a respeito do que envolveu a gravidez de Maria, que a gente às vezes não percebe que existem outras lições aí para a nossa vida. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essas lições que esse texto nos traz, que são lições dignas de serem aprendidas e praticadas. A primeira delas é: não se deixe guiar totalmente pelos seus sentimentos. Não se deixe guiar totalmente pelos seus sentimentos. Notem os irmãos que eu fiz uma ressalva dizendo que você não deve se deixar guiar totalmente pelos seus sentimentos, porque os nossos sentimentos também podem se constituir em bússolas certeiras para nos apontar o caminho. No texto que lemos, se José tivesse se deixado guiar totalmente pelos seus sentimentos, ele teria cometido uma injustiça e tomado uma decisão errada. Ele teria abandonado a mulher que ele e Deus haviam escolhido para ser sua esposa, no momento mais crítico da sua vida. Olha o verso 19 e 20 para você ver. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ainda bem que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse para não tomar a decisão que ele estava pensando, que ele estava ponderando em tomar, dizendo que o que ele estava vendo não era o que ele estava pensando. O Espírito Santo o fez entender que o que ele estava vendo não era o que ele estava pensando. E o que é que ele estava vendo? E o que é que ele estava pensando? Ele estava vendo a noiva dele, com a qual ele ainda não havia se deitado, grávida. E por não ser um ser irracional, ele logo chegou à conclusão que a sua noiva o havia traído, mesmo sendo ela uma jovem de boa índole, o que o levou a querer fazer o que ele estava planejando em fazer, secretamente, sem nenhum alarde, para que ela não viesse a sofrer a punição da lei. Isto que José pensou em fazer
movido pelos seus sentimentos, nós o fazemos com muita frequência. Muitos dos nossos erros são cometidos por nos deixar guiar cega e totalmente pelo que ouvimos, pelo que vemos e pelo que sentimos e pelos demais sentimentos, como se eles fossem infalíveis. Além do que aconteceu com José, que quase cometeu um erro, eu quero tomar o que aconteceu com Josué como exemplo, para que nós sejamos mais cuidadosos no tomar decisões com base em nossos sentimentos. Os irmãos, por favor, não precisam acompanhar, mas se quiser pode fazê-lo também, mas eu gostaria que pelo menos prestassem bastante atenção na leitura desse texto que eu vou fazer, que está em Josué capítulo 9. Preste atenção para você ver como que a gente pode facilmente ser enganado pelos nossos sentimentos. Como que a gente pode ser facilmente traído pelos nossos sentimentos. Olha só o que diz o texto. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, portanto os gibeonitas, quando ouviram que os povos próximos a ele tinham sido derrotados, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Irmãos, Josué fez aliança com um povo que deveria ser eliminado. Esse povo trouxe problema para Israel para o resto dos seus dias. Por quê, queridos? Por quê? Porque Josué se deixou levar pelos seus sentimentos. Por quem Josué foi traído ou enganado? Em primeira instância, pelos gibeonitas. E em segunda instância, pelos seus sentimentos. Quando ele viu o pão embolorado, ouviu a história comovente dos gibeonitas, sentiu comoção do que acabara de ouvir, foi logo tratando de fazer uma aliança com eles, como se tudo fosse verdade. Qual foi o grande erro de Josué? O grande erro de Josué
foi se deixar levar, se guiar totalmente pelos seus sentimentos. E quem age assim, não sente a necessidade de buscar a direção do Senhor, por parecer tão óbvio que o caminho que ele deve seguir é aquele que está claro diante do que ele vê, ouve e sente. Oh, queridos, uma das coisas mais temerosas que pode acontecer é quando nós dizemos: eu estou sentindo que deve ser assim. Já aconteceu isso com você? Você se depara com uma pessoa: não, eu estou sentindo que eu devo fazer esse contrato com ele. Não, eu senti. É coisa boa. Por favor, não me interprete mal. Não estou dizendo que você deve ignorar os seus sentimentos. Porque sentimentos são bênçãos que Deus nos deu. E eles fazem parte da forma como Deus muitas vezes age para nos levar ao conhecimento da verdade. Mas não devemos nos guiar cegamente por eles. Porque lá fora nós temos um ser vil e mau, que é o enganador. Mas além deles, o homem é mau por natureza. E muitas vezes, queridos, aquela pessoa que a gente olha e que a gente sente uma empatia por ela, ela nos convence tanto de que ela é exatamente aquilo que ela está dizendo que ela é, que às vezes a gente leva para dentro da nossa casa gente que não deveria levar. A gente às vezes faz negócio com gente que não deveria fazer. A gente às vezes se relaciona com quem não deveria se relacionar. Às vezes casa com quem não deveria se casar. É isso que tem feito com que muitos casamentos, muitos negócios, muitas parcerias, muitas alianças que parecia que iriam florescer, chegarem ao fim de uma forma dolorosa em questão de tempo. Pouco tempo depois, Josué descobriu que aquilo ali era uma farsa. Com vocês nunca aconteceram isso, né? Já? Mas achei que era só comigo. Descobri pouco tempo depois que não era daquele jeito. Fantasiou demais a coisa, não é? Quem sabe, meu querido, quem sabe você tem se deixado guiar totalmente. O segredo está nessa palavra, totalmente. Você tem se deixado guiar totalmente pelos seus sentimentos. Agora, lembre-se que o sábio Salomão diz o seguinte: há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Pastor, o que devo fazer? Devo ignorar os meus sentimentos? Não. Leve bastante em consideração os seus sentimentos. Mas não se esqueça de perguntar ao Senhor: Senhor, os meus sentimentos estão certos? Eu estou vendo, mas será que é isso que eu estou vendo? Eu estou ouvindo, mas será que é isso que eu estou ouvindo? Eu estou sentindo, mas será que é isso mesmo? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Cuidado, cuidado. Nesta noite, Deus trouxe você aqui para poder ouvir isso. Porque quem sabe, Deus está querendo te privar de um tombo grande que está a caminho, mas que Deus está te poupando ao te trazer essa mensagem nessa noite. Segunda lição, que deve ser aprendida e vivida. Em certos casos, é melhor ficar aquém do que ir além do que se está pensando em fazer. Vou repetir. Em certos casos, é melhor ficar aquém do que ir além do que se está pensando em fazer. José, queridos, tinha todo o direito de denunciar por lei. Ele tinha todo o direito de denunciar Maria e sair bem daquele casamento com moral em alta. Mas ele preferiu não agir assim.
Ele preferiu fazer a coisa de forma silenciosa, preferiu ficar no prejuízo, a levar vantagem no caso em que a pessoa em questão sairia em desvantagem. A lição que eu aprendo com José aqui é que, em certos casos, especialmente quando houver dúvida, é preferível ficar aquém do que ir além, porque quando você fica aquém, ainda é possível reparar o que fez, caso você esteja errado. Mas quando você vai além, dificilmente você consegue reparar o que fez, caso esteja errado. De vez em quando nós ouvimos dizer que aqui nos Estados Unidos, alguém que foi condenado à prisão perpétua, era condenado à morte, depois a sentença foi desviada para prisão perpétua. De vez em quando se ouve dizer que depois de muito tempo de pesquisa, de estudo, se descobriu que aquela pessoa, aquele criminoso, na verdade, não era o criminoso que eles pensaram ser e deixaram tanto tempo morfando na cadeia. Não vai reparar aquela pessoa, o dano que causou, 30 anos na cadeia. Mas e se tivesse matado? Não sei se vocês estão acompanhando os jornais, agora está um burburinho lá em Londres, na Inglaterra, de que a princesa Diana não foi morta, nem acidente. Na verdade, foi uma trama. Não quero entrar no mérito desta questão. Mas é que às vezes, querido, aquilo que parece com tanta força que é verdade em um determinado momento, daqui a pouco já não é mais, não tem essa força toda. E às vezes, movido por aquilo que a gente está ouvindo, que a gente aceitou como verdade, a gente age com tanta energia, para descobrir depois que não deveria ter agido com tanta energia assim. Caso o Espírito Santo não tivesse interferido, caso José tivesse denunciado a sua noiva de adultério, caso ela tivesse sido julgada, condenada e apedrejada, você já imaginou o estrago que ele teria feito na vida de Maria e dos seus familiares, ao descobrir depois que, na verdade, ela não teve um caso com ninguém, aquilo foi a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dela, mas agora era tarde demais. E o que é pior, queridos, de forma injusta. Como é que ele iria conviver com essa situação depois que ele descobrisse que o caso não era do jeito que ele estava pensando? Irmãos, ouçam com muita atenção o que eu vou lhes dizer agora. Na maioria, e para não ser enfático demais, eu vou usar outra expressão. Grande parte das vezes, nós somos implacáveis com os outros quando eles erram contra nós, mas queremos que eles sejam tolerantes e misericordiosos conosco quando erramos contra eles. O que eu estou querendo dizer aqui é que, por mais aguçado e duro que seja o nosso senso de justiça, em certos casos, e eu estou fazendo essa ressalva, em certos casos, é melhor ficar aquém do que ir além no nosso julgamento, porque podemos não estar 100% certos. E nesse caso, quando vamos além, fica sempre mais difícil e às vezes até impossível de reparar algum erro, caso venha a ser cometido. Alguns anos atrás, eu cometi um erro que por muito tempo eu levei aquela tristeza no meu coração e às vezes até uma certa raiva de mim mesmo. Porque uma pessoa, Teófilo ainda era criança ainda. Não tão criança, mas era criança. Uma pessoa denunciou o Teófilo para mim, de que ele tinha jogado pedra
no carro dela. E como eu o tinha visto jogando pedra, brincando com pedras, eu associei e fui duro com ele. Apliquei uma disciplina para ele. Não muito tempo depois descobri que aquela pessoa não tinha sido leal na sua denúncia. Ela o fez por maldade. Mas eu tinha sido tão severo que depois que tomei conhecimento da verdade, eu pedi perdão para ele. Mas, queridos, ainda que eu tenha pedido perdão depois, contudo, um erro já havia sido cometido e não dava para voltar atrás. Eu não tinha aprendido a lição que José me deixou de que, em certos casos, é preferível você ficar aquém do que ir além da aplicação prática do que você pretende fazer, porque o conhecimento da verdade que você tem pode não ser plenamente a verdade. Às vezes não é assim que acontece conosco. A gente ouve uma informação a respeito do nosso filho, aquele desejo, aquele senso, o pastor tem que dar exemplo, filho de pastor tem que ser exemplo, ou você, e aí recebe uma informação a respeito do seu filho. A gente às vezes é tão severo. Custava sentar, conversar, ouvir. Mas eu tenho que aplicar a disciplina, eu tenho que ser rigoroso. Era verdade que Maria estava grávida? Os irmãos respondem, sim ou não? Sim. Era verdade. Era verdade que ela estava grávida por infidelidade conjugal? Não. Havia um detalhe muito importante nesse caso, que ele, José, não conhecia, e fazia toda a diferença, pois esse detalhe inocentava e eximia Maria de qualquer culpa. Amados, é por não conhecer certos detalhes que, em alguns casos, ao agirmos, é melhor ficarmos aquém do que irmos além e depois ficarmos com a consciência pesada ao descobrirmos que a informação que recebemos não era 100% do jeito que a gente pensava. Será que você está sujeito a isso, Julião? Você está sujeito, Carmine? Está sujeito, Alan? Daniel? Sim, queridos. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós. E aqui e acolá, nós escorregamos numa casca de banana. Às vezes somos duros, às vezes agimos com severidade, começando pelos de dentro da nossa própria casa. Como já aconteceu comigo, não apenas nesse caso, muitas outras vezes. Há mais que eu diga. Mas nessa noite, Deus veio ao nosso encontro para dizer: filhos, vocês precisam aprender algumas lições que vão ajudar vocês a viver melhor. Amém? Vamos para o final. Terceira lição que Deus quer nos ensinar nesta noite. Debaixo da direção de Deus, siga em frente, ainda que pareça que você está andando para trás ou na contramão. Debaixo da direção de Deus, siga em frente, ainda que pareça que você está andando para trás. Movido pelos seus sentimentos, pela lógica e pela razão, José resolveu abandonar Maria e, por ser um homem justo, resolveu fazê-lo de forma secreta, para que ela não ficasse com a culpa,
Mas enquanto ele ponderava no que planejava fazer, o Senhor veio ao seu encontro e esclareceu tudo aquilo que para ele estava obscuro. Como foi que a dúvida de José foi esclarecida? Diz-nos assim o evangelista Mateus. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José pensava em agir de um jeito, mas debaixo da direção de Deus, agiu de forma diferente, porque ele entendeu, primeiro, que a sua forma de agir inicial não era correta. Segundo, que seguir a direção de Deus, ou a direção que Deus apontava, era a melhor decisão que ele podia tomar, embora não conseguisse entender tudo aquilo que Deus estava colocando diante dele. Irmãos, ao ser orientado e direcionado por Deus a seguir em frente com aquele casamento, muitos poderiam achar que ele estava andando para trás, mas José preferiu seguir a orientação de Deus, ainda que parecesse aos seus próprios olhos ou aos olhos dos outros que ele estava sendo bobo ou ingênuo. Quer dizer, então, sua mulher está grávida pelo Espírito Santo, né? Já imaginou? Vai. Quer dizer, então, que você nunca teve relação com sua mulher? Não. E ela está buchuda, né? Como diz lá no Ceará. Ela está buchuda, né? Está barriguda. É. E foi o Espírito Santo? É. Oi, meu filho. Você tem que pensar tudo isso, querido. Ou você acha que o negócio foi encoberto assim e... Para começar, eles não eram casados, no sentido de estarem vivendo juntos. Era prometido um para o outro. Se a Aline aparecer grávida, qual é o problema? Quantos anos de casado vocês já estão? Quase 30. 15. Ai, Aline, só você viu. O Cavalho chegou, estava dormindo com a Aline Cavalho. Esse negócio é isso. Ok. A Damares aparecer grávida, tem algum problema? Não. A Claudinha, a Alessandra? Não. Não. E o cabelinho, né, Claudinha? Então, agora, uma noiva aparecer grávida, querido, aí é problema ou não é? Hoje, vai ser sempre, né? Naquele contexto, muito mais grave, mais sério era. Você já imaginou o que é casar no contexto da época, com uma mulher que está grávida com um filho que não é seu? O que é conviver com uma mulher na condição de esposa legítima, porque a partir daí eles se casaram, e não ter relação sexual com ela durante 9 meses? O que é assumir financeira e emocionalmente esta relação? José parecia ou não parecia, aos olhos de muito, um bobo, um ingênuo, um tolo? Estava diante dele. Ou eu sigo a orientação de Deus, ou eu vou viver a minha vida. Isso pode parecer fácil para quem está do lado de fora, não para quem está do lado de dentro.
Isso pode parecer fácil para quem não está sofrendo na pele isso que José estava passando, mas mesmo assim, debaixo da direção de Deus, ele preferiu seguir em frente, ainda que para muitos parecesse que ele estava andando para trás. Nos dias de hoje, para não parecer que está andando para trás, para não parecer que está sendo bobo ou ingênuo, ao contrário de José, muitos, até mesmo dentro da igreja, preferem andar no curso deste mundo do que seguirem a orientação da palavra de Deus. Nos dias em que estamos vivendo, o rapaz ou a moça que conserva a sua virgindade, aquele que fala a verdade, o filho que ainda obedece aos seus pais, a pessoa que pratica os bons costumes, o casal de namorados que tem um namoro decente, os cônjuges que são fiéis e leais um ao outro, aos olhos de muitos, estão andando na contramão da história, estão andando para trás. Marido que chega em casa e que ajuda a esposa na limpeza das vasilhas ou da casa, é visto por muitos lá de fora como camisolão. E para não ser taxado de camisolão, muitos estão se envolvendo com quem não deveria estar se envolvendo. Mulheres, donas de casa, fiéis aos seus maridos, estão se deixando influenciar por prostitutas que aparecem às vezes na televisão travestidas de atriz e estão tendo uma vida dúbia e pondo em risco e em jogo seu casamento e a sua família. Quem sabe, meu irmão, você que nos acompanha via internet, quem sabe, por não aguentar mais a pressão que vem da mídia, a pressão que vem da escola. Há pouco tempo atrás, eu vi a respeito de um grupo de jovens, de moças, numa determinada escola, se reuniram, saiu isso na televisão, se reuniram para falar a respeito da sua vida íntima. E aquelas moças começaram a falar, cada uma, começaram a falar que elas haviam, com quantos anos tinham iniciado a sua vida sexual. E cada uma contava com quantas pessoas já tinham se envolvido. Alegando que elas tinham liberdade para fazer o que faziam. E uma delas, uma jovem cristã autêntica, disse: não, eu estou aguardando para o dia do meu casamento. E foi objeto de chacota e de zombaria. Ela então levantou a sua voz e disse: vocês todas estão dizendo que têm liberdade para fazer o que vocês fazem. Eu também tenho liberdade para não fazer o que vocês estão fazendo, e agora vocês estão querendo me cercear a liberdade que tenho de não fazer o que vocês estão fazendo? Me respeitem como eu respeito vocês. Ainda existe joelhos que não estão se dobrando a Baal. Poucos, mas ainda existem. Quem sabe, entre nós ou aqueles que nos ouvem, muitos estão pressionados pela mídia, pela escola, pelos amigos, enfim, pela sociedade. E quem sabe muitos têm cedido e agora vivem em crise entre ouvir e obedecer a palavra de Deus e aquilo que os outros convenceram você a seguir. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Seja homem casado ou mulher, jovem, adolescente, que está aqui. Ainda que para quem te cerca, ainda que eles achem que você está andando para trás,
Ainda que pareça que você está andando na contramão. Mas se você tem a direção da palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Você nunca vai se arrepender. Nunca vai se arrepender, você vai ver que Deus sabe honrar aqueles que honram a Ele. Faça como José, que preferiu ouvir a voz do Espírito Santo e seguir adiante. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo: preciso de gente, de crentes, que queiram ser diferentes. Que queiram ser diferentes na sua forma de viver, na sua forma de negociar, na sua forma de viver em família. Quero concluir essa mensagem dizendo aos irmãos o seguinte: todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias nós nos envolvemos com as situações mais variadas e mais diversas. Mas eu quero convidá-la a não se esquecer dessas 3 lições que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós nessa noite. Primeiro, não se deixe guiar totalmente pelos seus sentimentos. Os sentimentos são bênção de Deus para nós. Poder ver, não é? Poder ouvir, poder falar, poder sentir. Os sentidos são bênção de Deus para nós. Mas nem sempre aquilo que nós vemos representa aquilo que de fato é verdade. Nem sempre aquilo que nós ouvimos representa de fato a verdade. Nem sempre aquilo que nós sentimos. Diz a Bíblia que Josué não consultou o Senhor. Estava tão claro de que aquilo era verdade, que ele não precisa nem consultar a Deus. Nunca há situação em que você não precise consultar a Deus. Mesmo, Carmine, que o contrato está dizendo assim: olha, eu vou lucrar muito, está claro que vai dar tudo certo, não tem jeito de errar. Tenha a bênção de pegar o contrato, chama sua esposa, leva para o quarto, diga: Senhor, esse contrato aqui, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, vai ser bênção. Mas o que o Senhor diz vai ser bênção. Hein, Vidal? Aquele contrato que vai chegar na sua mão essa semana. Pega o contrato, leva para o seu quarto, chama a sua esposa, chama o seu filho. Senhor, põe a mão. Senhor, eu estou muito alegre, porque eu estou entendendo que vai ser, a gente vai ganhar muito dinheiro aqui, vai ser uma bênção. Mas o que o Senhor me diz, Senhor, é isso mesmo? Hein, Daniel? Aquele contrato de quantas piscinas, hein? Mas pega e coloca de Senhor. O Senhor está dizendo sim. O Senhor está abençoando isso aqui. Não custa nada, querido. Pelo contrário. Se Deus disser sim, vai adiante. Mas se Ele disser: filho, tem um negócio aí que você não está vendo. Esse cara que está nessa jogada, você não sabe. Esse cara vai dar o maior tombo. Você não está conseguindo entender, porque está fora do seu alcance. Esse cara sempre te pagou serviço pequeno em dia. Mas nesse serviço grande, você vai levar o maior tombo da sua vida. Sai fora. Eu vou pôr uma trava aqui, filho. Hein? Aí a gente não fala assim, fala: mas Senhor, faça isso não. É $30 mil, Senhor. E Deus fala: não, filho, eu vou pôr uma trava. Senhor,
vou não, Senhor. E Deus fala, vou, filho. E põe uma trava. E a gente vai lá por trás e destrava. E Deus fala, filho, eu vou colocar outra trava. E a gente vai por lá e destrava. Destravou 1, 2, 3 vezes. Deus fala, filho, eu vou te ensinar essa lição da maneira mais dolorosa. Eu vou deixar isso aí adiante. 3 meses de trabalho. Toda arrebentada. Pagou os empregados tudo. E agora na hora de receber, não veio nada. Cara, desapareceu. Mas, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Mas, filho, 3 vezes. Eu travei, eu falei com você, não vá adiante. Não se deixe guiar totalmente pelos seus sentimentos. Agora, não se esqueça dessa palavrinha, totalmente. Entendeu aí? Totalmente. O segredo está nela. Porque Deus te deu os sentimentos para você avaliar as coisas. Deus só quer que você chegue e fala para Ele, Senhor, meus sentimentos estão certos? Se Deus disser assim, filho, está certo, vá adiante. Amém. Segunda coisa. Em certos casos, você vai ver que a gente vai se deparar com situações, às vezes dentro de casa, às vezes fora de casa, e que a gente vai precisar dar uma saculejada em alguém, vai precisar dar uma chega para lá. Não dá um chega para lá que vai colocar o cara para lá demais, não. Dá um chega para lá, mas um chega para lá que deixa o cara ficar um pouco para cá. Para que você depois, se precisar, caso você esteja certo, que bom. Mas por alguma razão depois venha surgir um outro fato que mostre que você não estava 100% com a razão. Pelo menos tem como reparar. Não é? E a terceira lição é: não se preocupe se você está sendo diferente. Porque se está seguindo em frente, e muita gente acha que está andando na contramão. Ninguém aqui nunca ouviu, né? Ah, dá dinheiro para o pastor comprar carro novo? Tá fora, não é? Isso dá dízimo, entregar oferta na igreja? Ser maridão, bom maridão? Tá fora. Homem que é homem mesmo tem 2 ou 3 por fora aí, ó. Né? Obedecer pai? Isso é coisa do século passado. Hoje, filho é dono do seu nariz. Faz o que ele quer. Cuidado. Se Deus está te dizendo o que é que tem que ser feito, e na sua palavra já está, não precisa estar ouvindo vozes do além, não. Na palavra dele já está escrito o que você tem que fazer, como é que você tem que ser. Siga. Hein, Danilo? Mas estou fazendo medicina, obedecer o velho sargentão, um cabão lá, ó, aposentado, e agora quer dar ordem em mim? É seu pai. É o seu mais um, que ele nunca traz outros. Não, vergonha, traz mais um outro no mês que vem. Obedece. Obedece. Eu já tenho, pastor, 23 anos. Quantos? 23 anos, pastor. Pois é, filho. Você não está na casa dele? Você não está comendo lá do feijão que ele está pondo na mesa? Uai, então tem que obedecer seu pai mesmo, uai. Ainda que pareça que está andando para trás. As coisas de Deus é assim, parece loucura, né? Mas você, na verdade, está andando para frente. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Senhor, eu creio de todo o meu coração que essa revelação que o Senhor trouxe
para o meu coração para compartilhar com os meus irmãos, é porque o Senhor queria e quer que essas lições sejam aprendidas por mim e por eles. E eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que estas lições fiquem no esquecimento, mas que além de serem lembradas, que o Senhor nos dê a bênção de podermos praticá-la. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, debaixo da tua direção, ainda que pareça que em algum momento obedecer o Senhor, aos nossos olhos e aos olhos dos outros pareça andar para trás, mas que o Senhor não permita, Senhor, que nós deixemos de seguir na direção que o Senhor está nos mostrando. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço ao seu irmão e diga que o culto vai continuar lá no salão social.